Olá, pessoal. Professor Joilson, professor de inglês, English Teacher. Então, pessoal, trouxe para vocês aqui uma aula de inglês falando sobre estrangeirismos, né? Com uma abordagem voltada para a pandemia. Então, como a pandemia expandiu o nosso vocabulário? Então, os estrangeirismos, eles não são algo novo, né? No nosso cotidiano. A gente tem influência, quero ressaltar aqui, não somente do inglês, mas também espanhol, do francês, a gente tem influência do japonês, do alemão, enfim. Mas no inglês a gente tem bastante influência, por quê? Porque os estrangeirismos do inglês são muito mais fortes devido à expansão da língua inglesa no mundo, né? Onde se tornou a língua universal. Daí temos exemplos de vários estrangeirismos já aqui, né, no Brasil. Como, por exemplo, crush, né, notebook, bike, skate, né, são exemplos de estrangeirismos, de palavras que vieram do inglês e se incorporaram ao nosso cotidiano, ao nosso idioma. Então vamos lá. Então, com a chegada do novo coronavírus, termos que não eram habituais anteriormente se tornaram parte do nosso cotidiano, como também outros novos. Até no nosso português mesmo, né? Por exemplo, expressões como isolamento social, achatar curva, palavras como confinamento e a famosa quarentena, né? Que as pessoas não usavam muito, mas essa palavra é bem antiga, né? As mulheres, quando parem, né, quando têm os filhos, elas passavam um período de quarentena, 40 dias sem fazer esforços físicos ou ter relacionamentos sexuais com seus parceiros. Vamos lá, como é que surgem essas novas? Como é que essas palavras são incorporadas? Elas são incorporadas, né, na verdade, elas já existem, já estão lá nos dicionários, muitas delas, elas não são criadas, mas elas são trazidas, né, vêm à tona devido à necessidade de uso, principalmente em situações novas. E com a pandemia, claro, uma situação nova, histórica, trouxe várias palavras e a gente passou a usar. Mas vamos para a questão do inglês, a questão do estrangeirismo, né? Que são palavras do inglês que se adaptam ao nosso idioma para fazer parte do nosso cotidiano. Nessa apresentação aqui, pessoal, eu selecionei algumas palavras do inglês, as que mais a gente ouve falar durante essa pandemia. Vejamos. Fake news, né? Fake news surgiu lá no período das eleições, onde interferiu bastante nos resultados das eleições, mas com a pandemia ela apareceu muito porque as pessoas começaram a compartilhar notícias falsas sobre a política, sobre o uso da cloroquina, sobre o uso de medicamentos para tratar o vírus, sobre a cura da doença. E aí a gente precisa ter muito cuidado, né, pessoal, com as notícias falsas, porque elas interferem negativamente nas nossas vidas. Vejamos que o fake news é um termo em inglês que é usado para se referir a falsas informações divulgadas, principalmente em redes sociais, né? A divulgação de notícias falsas, conhecida como fake news, pode interferir negativamente em vários setores da sociedade, como política, saúde e segurança. Mas vamos lá para o inglês, né? A palavra fake, ela é remota, né? Ela tem muito tempo, desde o surgimento, né, das redes sociais. Quem nunca ouviu falar de perfil fake, por exemplo? Meu Instagram, meu Facebook é cheio de perfil fake, mas a palavra fake, ela vem do verbo falsificar, né? To fake. E aí ela se transforma em um adjetivo, tirando a partícula to aí da palavra fake. Então fica falso. Veja o emprego, né? Contextualizei. She managed to fake a passport and ran away. Ela conseguiu falsificar um passaporte e fugiu. Então aí o emprego da palavra na frase, né? She managed to fake a passport and ran away. Run away aí, pessoal, é um phrasal verb que significa fugir no passado. E a palavra news? News é notícia, né? Então, quem nunca ouviu falar em Globo News, por exemplo, né? A palavra ela não é recente. Ela
existe aqui há muito tempo no Brasil. Foi incorporada há muito tempo. Mas ela também, quando se junta, né, a gente chama na língua de justaposição, se junta a outra palavra, ela dá origem a outro significado. Por exemplo, quando eu junto news com paper, que é papel, dá origem à palavra jornal, jornal impresso, certo, pessoal? É jornal impresso. Break news, a expressão break news é notícias de última hora, últimas notícias. Então, quando a gente está ali assistindo aquele filme, assistindo aquele jornal, filme, aquela novela, de repente entra aquele repórter, né, noticiando alguma coisa, interrompe a programação, então ali nós temos uma break news. Alright? Vamos lá. Outra palavra, febre da pandemia é live, né? Eu acho que é a febre, a mais que causou. Então, live para lá, live para colar, enfim. Mas vamos lá, como essa palavra vem de lá do inglês, né? Através de que e as mudanças que ela ocorre na pronúncia. É importante enfatizar, pessoal, que quando a gente está nesse processo, né, de aprendizagem da língua, a gente às vezes confunde as pronúncias e acaba falando uma palavra ao invés de outra. No caso de live, né, como a pronúncia aí é acentuada na letra I, ela adquire um outro significado quando a gente muda a pronúncia. Live é o quê? Uma transmissão ao vivo de áudio e vídeo na internet, geralmente feita por meio de redes sociais. E o plural dela é lives, né? Quando não temos muita, a gente fala lives. Mas a pronúncia, né, dela, muitas vezes, quando é mudada, interfere no sentido. Vejamos aqui. Embaixo você tem aí o verbo morar, viver, que a gente pronuncia em inglês live, diferente de live. Então, live é uma coisa e live é outra, mas escrito do mesmo jeito, que é o verbo morar. Então, she lives in New York. Ela mora em Nova York. Já o verbo de baixo, o verbo deixar, que vocês estão vendo aí, a gente pronuncia live. E muitas vezes as pessoas pronunciam live, que é morar, como live. Quando eu pronuncio live, no sentido de querer dizer morar, eu estou falando a palavra live, é o verbo deixar em português. Por isso é preciso ter muito cuidado, né, com essas nuances de pronúncia. Então, live, morar. Leave, deixar. Veja aí a frase, né? At what time did he leave? A que horas ele saiu? Então, veja aí que pronúncia é leave. She lives in New York. Ela mora em Nova York. E aí eu trouxe a palavra life, né, que tem a mesma pronúncia, o I tem a mesma pronúncia de live, que é life, e o plural dela, que é lives, que tem a mesma escrita das lives que a gente assiste, né? As lives, vidas, e life, vida. Próxima aí, pessoal, é lockdown. Lockdown, uma expressão do inglês muito usada, né? Então, os municípios aí com a pandemia muitos decretaram lockdown. Mas vamos ver aí o que realmente é essa expressão, né? Um lockdown, ou em português, um bloqueio total, um confinamento, é um protocolo de isolamento que geralmente impede que as pessoas, informações ou cargas deixem uma área. O protocolo geralmente pode ser iniciado por alguém em uma posição de autoridade, ou seja, só pode decretar um lockdown uma autoridade, digamos assim, um prefeito, um presidente, um governador ou as instituições do corpo de bombeiro ou da polícia, né? Que é o bloqueio total de uma área para que ninguém saia ou ninguém entre daquela área que representa um perigo. No caso do lockdown das cidades, o intuito era que as pessoas nem saíssem nem entrassem daquela cidade e ficassem trancados na casa, né, em confinamento total, bloqueio total. Mas vamos lá ver como essa palavra, né, essa palavra teve sua origem.
Nós temos aí a palavra lock, que é o verbo trancar, fechar. E down, que é um advérbio que significa da ideia de para baixo, certo? Então, quando a gente junta as duas palavras, o verbo mais o advérbio, então vai se formar trancar, bloquear. No inglês, a gente chama esse conteúdo de phrasal verbs. Quem tiver interesse, vai lá e pesquisa phrasal verbs, que é quando você junta um verbo mais uma preposição ou um advérbio e dá sentido a outro verbo. Aí eu coloquei embaixo aí as variações, né? Quando a gente troca, quando a gente muda o advérbio ou a preposição com o verbo lock, adquire outros sentidos. Eu troquei aí por lockout, né? Lockdown e lockout. Lockout é impedir, né? Já lock-in, empregado na frase, aí é trancafiar. É você trancafiar mesmo, deixar a pessoa trancafiada, 7 chaves. They threatened to lock him in jail. Eles ameaçaram trancafiá-lo na cadeia. Então vejam que aí o verbo lock mais a preposição in mudou aí o sentido da palavra, né? Na frase abaixo, a preposição up, né, junto com o verbo lock, ficou prender, né? Virou o verbo prender em inglês. Então nós temos aí a frase em inglês: I hope they lock up whoever did this crime. Eu espero que eles prendam quem quer que cometeu esse crime. Então vejam aí, pessoal, nessa frase também, aproveitando, né, que a palavra whoever é quem quer que. E a palavra crime em inglês, que é escrito do mesmo jeito e é uma palavra transparente, mas a mudança ocorre apenas na pronúncia, que é crime. Ou seja, como a gente falou lá em live, né? Então o I é a mesma pronúncia de lá de live, crime, mas é escrita do mesmo jeito em inglês e português, que a gente chama de transparent word. Então, encerrando aí, vemos que tudo tem a mesma ideia, né, com o verbo lock. Muda apenas o sentido quando a gente usa uma preposição ou um advérbio junto com ele. Vamos para a próxima. Delivery, né? Delivery, pessoal, aí muito usado nessa pandemia para as pessoas pedirem comidas. É uma palavra também que vem de lá do inglês, mas a gente pronuncia ela como delivery, delivery. Mas aqui a gente pronuncia delivery mesmo. Vejamos. Delivery, né, que é um sistema de entrega em domicílio, que a gente está vendo aqui, né? Um sistema de entrega em domicílio, a ação de entregar, de levar compras até o endereço indicado por quem as compra, né? Por quem as comprou. Ou redes, né, que utilizam desse sistema para fazer entrega de compras também. Essa palavra, ela tem origem no verbo deliver, que é entregar. Mas também esse verbo não significa só entregar, não. Significa também cumprir o prometido. Daí eu contextualizei embaixo, né, que vocês estão vendo. We are tired of politicians that don't deliver. Nós estamos cansados de políticos que não cumprem o que prometem. Então, don't deliver é não cumprir o que prometer. Não cumprem o que prometem. We are tired of politicians. Veja aí que políticos em inglês é uma palavra transparente, né? Parecida, então a gente fala ela politicians e compõe aí a frase. Próxima aqui, pessoal, é home office, né? Home office é uma expressão que é usada, me parece, somente aqui no Brasil, certo? Vamos ver aí. Home office não significa trabalho em casa, né? Significa, dá a entender trabalho de casa. Quando você vai fazer um trabalho, ao invés de ir para a empresa, para o seu escritório, para o seu local de trabalho,
você fica em casa e faz a atividade do trabalho em casa, né? De casa. Porque em casa já muda um pouco o sentido. Então, ela não é muito. Aliás, ela não é usada no inglês. Para você dizer a mesma coisa em inglês, você diz work from home, né? E apesar dessa ser uma tradução literal do termo, no Brasil ele define de forma genérica o trabalho que é realizado em espaço alternativo ao escritório da empresa, em local, né, diferente do seu local de trabalho. Esse local pode ser ou não um escritório em casa. Enfim, mas vamos ver como é que deu origem, né, como se deu origem a esse termo, essa expressão, home office. Vem da palavra aí, juntou a palavra home, que é casa, lar, e escritório, né, que é office. Daí eu coloquei outras expressões, né, que são muito usadas também quando eu junto com a palavra home. Home mais work, que é homework, forma trabalho dever de casa em português. Homemade, que é home mais made, que é casa, mais feito, forma a palavra caseiro, né, artesanal. Então, quando eu quero falar comida caseira em inglês, eu digo homemade food, comida artesanal em inglês, homemade food. E made é muito conhecido. Made também é um estrangeirismo, né, que a gente usa aqui no Brasil. A gente vê muito nos produtos, né? Made in Brazil, made in China, made in Japan, enfim. E aí essa expressão embaixo, né, home theater, que a gente ouve, né, os professores de inglês ficam para dar um negócio quando ouve a pronúncia dessa expressão incorreta, quando vai comprar alguma coisa não, quando vai a alguma loja apressar esses aparelhos aí que o atendente diz home theater. Ai, pessoal, chega, dói nos ouvidos. Mas a pronúncia é home theater, né? Home theater. A pronúncia do TH que nós não temos no português, aí acentuada. Que é esse aparelho, né, que as pessoas compram para usar, para dar uma qualidade magnífica ao som que sai da televisão, semelhante a um som que sai nas salas de cinema. E falando nisso, pessoal, né, a gente está utilizando muito nesse tempo de pandemia o Google Meet, que a gente vê e ouve as pessoas falarem Google Meet, né, ou Google Meet, mas veja lá. Meet é encontrar, conhecer, meeting, né, é reunião, encontro. Então a pronúncia correta é meet e não met, certo? Quando nós temos duas vogais semelhantes juntas, muitas vezes não. O E e o O são duas vogais do inglês, quando juntas, elas produzem a mesma pronúncia, o mesmo som. E nós só temos essas duas. Nós não temos palavras com dois I junto, nós não temos muito, né? Ainda tem, mas é raro com dois U, com dois A juntos. Mas dois E e dois O a gente encontra muitas palavras do inglês juntas. Vejamos aí. Eu contextualizei. It's nice to meet you. Prazer em conhecê-lo, né? We hope to meet him again. Nós esperamos nos encontrar com ele novamente. Então, meet é um verbo do presente, né? E met é o passado do verbo meet. Aí você pode falar met, certo? Porque é um E só, e aí você pronuncia met, mas é o passado do verbo meet. E aí ao lado eu trouxe algumas palavras para a gente aprender a falar e não pagar mico, né? Você vê muitas pessoas falar googly, goggly, mas não é, certo? É Google, e a pronúncia da palavra Google é semelhante a table, que é mesa, a book, os dois O, que é livro, little, né? Quem nunca ouviu falar aí do filme Stuart Little? Então, little, table e Google, o LE, produzem a mesma sonoridade, o mesmo som, a mesma pronúncia. E os dois O
como book. Então, pessoal, por hoje é só. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Essa frase maravilhosa que quando assistia o Pernalongas adorava saber a tradução dela, mas hoje eu sei. Isso é tudo, pessoal.